Olá malta, daqui fala Emanuel Tomé, também conhecido como Mr. Darth Fighter 66. Hoje vou já adiantar então o podcast desta semana, por exemplo. Portanto, para quem estaria à espera, finalmente vou fazer a quarta e última parte do meu ranking dos filmes do MCU. Finalmente, só faltavam 6 filmes, portanto, estes são aqueles que eu acho que são mais enjoyable. Não diria que tem muito replay value, a não ser que seja mesmo fã da fórmula e maneira como eles desenvolvem as coisas. Até porque lá está, há pessoal que é mesmo fã de MCU, não tem problema com isso. Eu gosto, em geral, apesar de não achar que seja um fã ferrenho do tipo de narrativa em relação a eles. Não consigo dizer isso, pelo menos. Mas sim, estes são os 6 filmes de topo, ou pelo menos aqueles que eu acho mais enjoyable, apesar de tudo. Portanto, para quem. Um parênteses antes de começar. O fanscript do episódio 8 do Last Jedi já está a ser executado. Já tenho o esqueleto da história, os personagens envolvidos. É só mesmo, da mesma maneira como fiz o script para o Force Awakens, tentar fazer com que fique da melhor forma estabelecido e que seja uma coisa fixe e bem executada o suficiente, como eu senti que estava no sétimo, de modo a que seja uma história coesa, que eu faça perceber aos outros e não só na minha cabeça. Só quando eu ficar minimamente satisfeito com a fanscription que eu fizer com o Last Jedi é que vou me sentir satisfeito de os apresentar em podcast. Para já, como vos disse, é só mesmo o esqueleto. Até porque lá está. O princípio e o fim de uma história até são algo bastante fáceis de se fazer. O meio, o desenrolar, é que é muito mais complicado. E considerando que na minha humilde statement, acho que até fiz uma boa ponte inicial, um bom starting point para a minha trilogia de sequelas. Eu não queria de modo algum destruir esse desenvolvimento inicial que fiz para um meio descontrolado ou sem o mesmo tipo de focus. Ou seja, quero ser a profeta e não uma Rian Johnson. E é por causa disso que, mais do que ele, vou ter bastante cuidado com o meu script e especialmente com a desilusão do Last Jedi, mais do que o Rise of the Skywalker que farei. É preciso ter imensa atenção a este segundo filme que irei escrever, por assim dizer. Anyways, vamos a countdown. Número 6. Guardians of the Galaxy. O primeiro Guardians of the Galaxy que saiu por volta de 2014. Ou seja, I gotta say, os Guardians of the Galaxy, tirando na série do Marvel Avengers, aquela série animada, a mais antiga, não aquela da Disney XD que saiu juntamente com o Ultimate Spider-Man, Agents of Smash e a série do Black Panther e do Avengers Assemble. Não, estou a falar da outra mais antiga, do Mightiest Heroes. Nessa aí nós temos alguns apps em que participam os Guardians of the Galaxy, inclusive estão com as velhas personalidades mais comic book accurate da altura, antes de o James Gunn fazer um complete remodel, não só em termos visuais, mas em termos de personalidade também. É um filme que eu acho bonito de se ver ainda hoje em dia. É um pure action popcorn movie. Não há outra maneira de se dizer. A trilha sonora está ótima. Os visuais estão bastante bonitos, coloridos e fluidos, ao contrário dos usual edits e cores aborrecidas que a maioria dos MCU filmes entregam, que normalmente tem muito a ver com um azul ou um cinzento. Para quem se queixa que os filmes do Zack Snyder têm pouca cor, muitos dos filmes do MCU também, até com aquele vermelho aguerrido eu acho que são todos aborrecidos. Mas no Guardians of the Galaxy, muito também como vimos no Thor Ragnarok, nós vemos cor e fluidez nas editings e na imagem que nós vemos, acompanhado por uma trilha sonora fantástica. Os atores, na maioria, são todos bastante competentes e likeable para fazer a cast de um filme, portanto, there's a plus. A história é uma história de origem do grupo, basicamente. É uma história que é só mais um episódio na franquia
e que acaba basicamente por criar a origem deles e tentar fazer mais umas pontezinhas para o Thanos na altura. Era aquele filme que era a mindless episodic fun para algo que mais tarde iria ter importância. Portanto, almost every single movie. Mas pronto, portanto eu tinha uma ideia de como é que eram os Guardians of the Galaxy por causa daquela série. Para quem ainda não tinha percebido, os Guardians of the Galaxy era um grupo de lista nem C nem D, era de lista Z. Ou seja, estes gajos basicamente só tinham pequenas issues throughout the years. Foi a série animada que tentou pegar neles e fazer alguma coisa, e se calhar foi exatamente essa a ponte que fez com que o James Gunn e o MCU tentasse agarrar novamente a oportunidade de os meter na ribalta, e funcionou perfeitamente. O Rocket Raccoon, well, é capaz de ser, e o Groot são capazes de ser os dois mais comic book accurate. A Gamora também. Sim, a Gamora também está bastante comic book accurate. É a filha, entre aspas, do Thanos. É aquela guerreira e assassina letal, mas que ao mesmo tempo tem somewhat of a gold soft heart, uma vez que nós conseguimos a conhecer melhor. E pronto. Agora, o Star-Lord e o Drax é que, oh my god, as personalidades deles têm muito pouco a ver. O Star-Lord era um herói badass. Era um herói quase como se fosse um polícia com alguma atitude de bounty hunter. Portanto, o Star-Lord antigamente era uma espécie de Mandalorian, do Mando, se fosse um polícia, em vez de um bounty hunter. Era aquele tipo mais sossegado, lonely, fixe, justiceiro, e passou para um jokester animado com uma personalidade bastante terra a terra e que tem problemas com dança e piadas secas. Sim, o passado dele é mais emocionante agora e pronto, mas é do género, eu não sei, eu gostava bastante da personalidade de fato stoic do Star-Lord antigo. Não é que eu não desgoste da tentativa de ser um Trumpster quase, ou de ser uma espécie de, nem digo Deadpool regulado, mas há uma óbvia tentativa de meter o personagem mais palhaço do que ele era, e infelizmente ou felizmente nas animações, nos jogos e nos cómics agora estas versões dos Guardians of the Galaxy são como as versões definitivas. And it's okay, I guess. O Star-Lord deixa-me muito 50-50. Quem eu detestei esta transformação foi o Drax. O Drax tem um passado estupidamente trágico, inclusive é nesta versão do filme, mas aqui ele comporta-se como uma pessoa que, apesar de bondosa de coração, daí-se perceber como é que ele foi pai e homem de família, mas at the same time, o gajo parece um retardado a falar. Mas um retardado mesmo. Tem piadas super secas que a mim chega-me a doer. Que eu fico naquela how there are so many memes and jokes for this. É que eu não sei que uma pessoa tenha mesmo um humor bastante regulado pelo MCU. Only kids of 12 acham piada a isto, muito sinceramente. Mais de 90% dos diálogos do Drax, aqui ou em qualquer outro filme, para mim, fazem-me rolar os olhos, ou do tipo, please skip this. Sim, há uma piada ou outra engraçada, e ele até tem uma ou outra linha construtiva, mas em geral este personagem é mesmo uma versão que eu completamente abobino. Estamos a falar que o Drax passou literalmente de uma pessoa que foi mano a mano com o Thanos, inclusive é quando ele tinha algumas das Infinity Stones, ou seja, o Drax puxou quase uma Hulk em termos de vengeance e em termos das habilidades e fighting skills que ele tem, para quase matar o Thanos. E alguns alternative spin-offs ele consegue matar o Thanos mano a mano, literalmente. O Drax é uma espécie de Kratos. Para quem jogou God of War, imaginem que o Thanos é Zeus. E nós sabemos o que é que o Kratos faz a Zeus. Aquela merda vai tipo... Buf. E então tenho muita pena, mas mesmo muita pena, que eles tenham estragado o personagem da maneira como é que ele foi. Mas é que tenho mesmo. Mas pronto, tirando esta componente, pá, é um filme fixe, é enjoyable, até dá para se rever uma, duas vezes, mas at the end of the day,
é outro filme MCU, basicamente. Só que tem mais umas qualidades e características que mesmo para quem não é um MCU fan vai gostar disto. I think. Número 5. Primeiro Avengers. O primeiro Avengers, hoje em dia, eu vejo como um special de TV, considerando o quão ele envelheceu, digamos assim, em respeito do aumento de qualidade que houve nos filmes futuros. It's still a movie quality, mas considerando algumas das séries que saíram posteriormente, now it looks like a TV movie, actually. Este é o momento que triunfou no cinema. Literalmente só o Avengers Endgame é que passou à frente disto em termos de momentos icónicos, porque não há momento mais icónico do que vermos os Avengers em New York a fazerem uma roda e a prepararem-se para combater o Chitauri. Não há. Este é o momento que nós esperámos desde 2008 e aconteceu em 2012. Basicamente é a reunião destes 6 personagens, do Hulk, da Black Widow, do Hawkeye, do Iron Man, do Captain America e do Thor. Nós vimos 5 filmes deles e eles estão juntos finalmente neste 6º filme para combater o Loki e o Chitauri. Ainda tivemos direito a um teaser do Thanos para saber qual seria a grande próxima ameaça. Não há coisa mais épica de sempre e, nesse aspecto, eu acho que este filme foi uma excelente conclusão em termos de que um universo cinematográfico elaborado e planeado funciona sem dúvida muito bem. Agora, o problema é quando tentas repetir essa fórmula vezes e vezes sem conta, inclusive no teu próprio universo, e não esperar que não vá se estagnar, mesmo com personagens diferentes envolvidas. Mas em geral é bastante fixe. Há partes do filme que eu fico bastante aborrecido a olhar, mas há diálogos, prestações e momentos fantásticos e únicos, como a situação do Loki estar a tentar fazer a cabeça a eles, o Hulk andar revoltado, o Hawkeye estar mais do lado dos vilões do que do lado dos heróis por estar a ser controlado, mas anyways, as bocas e memes ditos pelo Iron Man e pelo Captain America, a personalidadezinha de merda do Thor que ele ainda tinha naquela altura. Pá, acho que o filme em si é bastante bom, apesar de tudo. É capaz de ser o Avengers, pelo menos é muito mais sólido que o Age of Ultron. That's true. Número 4. Captain America 3. Civil War. Para quem leu o cómic Civil War, like I did, inclusive com os tie-ins, o filme é uma versão very low budget do que alguma vez aconteceu no cómic. O cómic literalmente trouxe a maior parte dos heróis e vilões, mesmo aqueles menos conhecidos, em Nova York e algumas partes do mundo, e aquilo foi literalmente um desastre. Houve imenso character build-up, personagens a morrer, personagens que tiveram um fim trágico mesmo sem morrer, reviravoltas, twists. Graças ao Civil War também serviu de ponte para outras grandes histórias como o Dark Siege, por exemplo. E então, pensar no impacto que a Civil War teve em 2006 no cómic e vermos que em 2016, 10 anos depois, também tem ele impacto nos filmes, mas não é a mesma coisa. Eu gostei bastante daquela luta do aeroporto porque foi bem construída, por assim dizer, por causa dos motivos como os personagens pensavam. Em todo o build-up que houve nos filmes anteriores e devido à separação da equipa 6 para 6, foi uma luta merecedora, mas ao mesmo tempo foi do género. Esta luta no aeroporto completamente CGI, ao ponto de só a cabeça do Robert Downey Jr., por exemplo, ser a única coisa real aqui, no meio de muitas das shots, é meio triste, considerando o que podia ser a Civil War se tivéssemos os X-Men, todos os rights do Spider-Man na altura e Fantastic Four. Foi literalmente a fucking shame. E então foi bom, mas não foi bom o suficiente para quem leu o cómic. Em termos da apresentação dos personagens, eu gostei do role do Iron Man. O Capitão América para mim foi o meu favorito. Apesar de tudo, este filme também foi maioritariamente dele ainda. Apesar deste filme ser quase como um Avengers 2.5, é principalmente uma conclusão ou uma parte da conclusão da história do Captain America, porque envolve o Bucky. War Machine também teve ok. A Black Widow e o Hawkeye também tiveram fixe. A Scarlet Witch está mais likeable do que no Age of Ultron, apesar que ela perdeu o sotaque dela, muito estranhamente. Piadas à parte. O Vision é o Vision.
dois personagens fantásticos que entraram no Civil War foi o Black Panther e o Spider-Man per se. Há muita gente que não vai concordar se calhar com o que eu vou dizer, mas eu vou dizer agora. A prestação do Tom Holland como Spider-Man no Civil War foi a primeira e é capaz de ser ainda a minha favorita de todas as outras que ele fez. Porque aqui, certo, ele é miúdo, foi chamado pelo Iron Man, portanto é normal ele ter uma espécie de ligação com o Iron Man e como ele é ainda um amador no meio daqueles heróis todos pros, kinda makes sense para o que ele estava ali a fazer. Agora, nos outros filmes ele é demasiado Iron Boy ainda e nem vamos falar dos solo filmes outra vez dele. Mas eu não sei porque, eu gostei mais do impacto que ele teve no Civil War do que nos outros filmes a seguir. Em relação ao resto, Black Panther foi fantástico. Aliás, foi exatamente por causa da prestação dele neste filme que eu comecei a ler um bocadinho mais de Black Panther e a tentar me informar um bocadinho mais do personagem. A prestação foi ótima. E há muita gente que não dá crédito, though. Mas o vilão, apesar de ser meme, por causa de ser literalmente só um gajo normal e de estar sempre a fazer aquela repetição de palavras constantemente por causa dos códigos e do report e mais não sei o quê. Sim, isso é tudo muito engraçado. E eu tenho pena de não haver o fato de vilão, como vai haver na série do Winter Soldier e Falcon na Disney Plus. Mas uma coisa é certa. O Zemo, um gajo normal, só precisou de estar no momento certo, levar com uma típica tragédia em comic book movies, ter acesso à internet e algum dinheiro e boom! De repente, ele, sem poderes cósmicos, sem exércitos de CGI e sem traumas com o irmão mais novo, ou mais velho, já nem sei, conseguiu separar os Avengers, conseguiu quebrá-los emocional e psicologicamente sem lhes sequer tocar ou utilizar magia. Eu acho que as pessoas valorizam imenso, apesar do também meme que ele é, todo o plano que ele conseguiu fazer. Ele foi o que o Jesse Eisenberg como Lex Luthor falhou imenso. Porque mesmo que ele não tenha a aparência, teria o cérebro. Mas o próprio plano do Luthor é bastante convolto em si próprio. Este não. Este é mais simples de ser executado. Não sei se é pela própria história também estar melhor contada do que no BVS, mas eu sinto que todos os plot points que o BVS tentou contar de forma inteligente soou apenas style over substance, enquanto o Civil War, apesar das suas falhas, conseguiu contar a mesma história, mas de muito melhor forma. Número 3. Captain America 2, The Winter Soldier. Este foi o filme que eu fiquei mesmo yes quando acabei o filme. Essencialmente é um filme em que o Captain America e a Black Widow andam a investigar a SHIELD, andam a investigar a Hydra. É um filme que não me parece só mais um episódio de ponte para um dia haver um evento gigante. Este filme em si, devido à importância e à grande plot twist, que eu adorei, by the way, na altura de ver, serviu o suficiente para eu gostar daquele filme como um só, em vez de só mais um episódio. E, as atuações. Os combat stunts neste filme estão ótimos. A maneira como eles lutam hand to hand, you feel the punches. Tu vês os movimentos, não é só cortes e edições ou CGI all over the place. A história parece um thriller político com um ambiente e uma conotação bem mais séria e até algo negra do que é suposto. Este é um filme que é diferente para mim, porque este filme essencialmente não tentou ser apenas mais uma aventura ou não tentou ser mais um filme de galhofa ou de memes. Este filme tinha um tom político porque era um personagem patriótico e levou-o mais avante e mais à frente, explorando inclusive o lore e o world building do universo onde estamos inseridos. O MCU para mim seria um universo fantástico, se tal e qual como nos cómics, aproveitasse cada personalidade e mundo à volta de cada personagem ou equipa e moldasse à volta do mesmo. Se este personagem é sério, temos que ter um filme sério. Se este personagem é bem-humorado, a aventura também tem que ser bem-humorada. Se esta personagem é um pouco mais cínica, mas gosta, por exemplo, de fazer um heist, então tem que fazer um heist. Se este filme é suposto ser psicológico ou mais emocional, como vai ser a futura WandaVision, tem que ser um filme desse género. É um filme com menos ação, mas que tem importância na narrativa ou no desenvolvimento de personagens. Eu acho que tudo isso seria fantástico
Se houvesse algum filme com uma conotação de terror, um terror ligeiro então, why not? As possibilidades são imensas. E em vez disso é sempre a mesma fórmula cómica e de aventura de fantasia. Mas neste filme não é assim. E é exatamente por causa disso que eu adorei este filme. Número 2, Avengers Endgame. O último dos Avengers, até agora, at least. O filme que acabou com 3 fases de cinema. E é o filme que rendeu mais dinheiro de sempre. E é o filme que teve mais da popularidade de sempre. E é aquele tipo de filme que vai ficar para a história. Avengers Endgame acaba um ciclo desde 2008 que acaba em 2019. Basicamente é mais de uma década de narrativa a ser contada em múltiplos mídias. Nós aqui vemos um filme de 3 horas em que vemos Avengers, Guardians of the Galaxy, heróis que estavam a solo, que se juntaram agora à equipa para conseguirem derrotar at last o Thanos e arcar com as consequências do que aconteceu após o Thanos snap no final do Infinity War. É um filme que é bastante sério, depressivo, tem algumas piadas e cringe moments, somente com o Professor Hulk, por exemplo. O Ant-Man foi fantástico neste filme. Eu nunca gostei dos filmes a solo do Ant-Man, mas eu simplesmente adorei-o neste filme. Ele foi imensamente importante. O Iron Man foi fantástico. Foi uma despedida do caraças. O Capitão América foi lindo em termos de personagem aqui. O momento em que ele agarrou o Mjolnir, o martelo do Thor, e foi à boca ao Thanos, para mim esse foi o momento mais fangasm que eu senti em qualquer filme da Marvel. You're knowing it already. Foi possivelmente o momento mais marcante para mim. Adorei ver os heróis regressar, apesar de já estar farto de saber que isso iria acontecer. Detestei o movimento feminista que houve naquele filme, numa das lutas, ou a Captain Brie Larson a meter nojo à equipa inteira. Adorei a cena emocional entre o Hawkeye e a Black Widow, especialmente a Black Widow. As pessoas não viram a importância que a personagem teve em ser a cola do grupo para todos se desmoronarem, porque este filme teria corrido muito mal se não fosse pela persistência e solidez de mente da Black Widow. People don't give her credit enough. E o Thor, apesar de estar muito depressivo e slob e de ser a meme também em muitos dos momentos, a cena dele ir voltar atrás no passado e ver que ainda é worthy e ter aquela conversa com a mãe e como sofreu, e pá, o Thor again fez-se em chave com um ótimo desenvolvimento. Ele juntar-se aos Guardians of the Galaxy é um bocadinho questionável, mas opá, foi mesmo um tratamento excelente. Adorei toda a parte da guerra. A Scarlet Witch quase matar o Thanos também foi outro momento de fangasm, basicamente, porque nós vemos mesmo o poder que esta mulher tem, especialmente nos cómics. Imaginem dizer uma palavra e extinguir literalmente com uma raça de gente com superpoderes. É fantástico. E este é o momento que qualquer nerd e comic book fan estava à espera. Ver os Avengers e toda esta malta junta e ter literalmente uma guerra que, apesar de não chegar à epicness de Lord of the Rings for me no terceiro filme, para lá tentou caminhar contra o Thanos e o seu exército, e isso para mim já foi fantástico. Not the same, mas tem o seu próprio mérito, e eu acho que isso é o mais importante. Foi uma conclusão ótima, e apesar da Marvel e a Disney quererem repetir este sucesso mais uma vez, duvido que isso aconteça. O Endgame foi o Endgame mesmo para muitos fãs e casual viewers. Os filmes ainda fazem bastante dinheiro, ainda têm bastante popularidade, sim, mas para muita gente o universo Marvel acabou com o Endgame. A partir de agora, a não ser que o casual viewer não queira ver mais nada, e o fã normalmente que gosta disto vai continuar a seguir porque sabe o que se destina para a frente. Mas para quem é só um casual viewer que até gosta, mas que, tal, já estou satisfeito, não estou a vê-lo a sentar-se mais 10 anos para ver velhos e novos heróis a ter aventuras episódicas com alguns MacGuffins e cenas pós-crédito que fazem slow burn para um filme de guerra e de combate final
contra mais um extraterrestre ou ser místico super poderoso. Again, porque só muda a perspectiva os heróis e os vilões. Porque a plot, essencialmente, é a mesma. E eu acho que eles alcançaram algo com o Endgame que nunca vão mais alcançar. Continuando então para o meu número 1, para fechar então isto em beleza, para ver se o podcast não fica muito maior. Número 1, Avengers Infinity War. Este filme são cerca de 2 horas e meia. É um filme que me marcou tanto ou mais do que o Endgame. Foi muito complicado escolher entre eles os dois. Eu só pus o Infinity War à frente por várias questões. O Endgame puxou a cena do time travel, teve algumas cringy meme jokes quando não devia, para tentar fazer um tema em um ambiente um pouco mais leve, porque o Endgame por si próprio também é um filme algo sério e depressivo. E teve momentos um bocado para puxar propaganda, nomeadamente os momentos da Captain Marvel e isso assim. No Infinity War, eles faziam piadas sim, mas faziam piadas quando o momento era assertivo para piada. O filme era bastante sério. Estamos a falar que é a Terra a ser invadida por um tirano que tem só as Infinity Stones, ou que está a conseguir conquistar as últimas Infinity Stones. Os nossos heróis estão num desespero enorme. O Thor está devastado por ter perdido o povo e por ter visto o irmão dele morrer. O Hulk está basicamente sem poderes. E a maioria deles são humanos, porque são versões downgraded do que nós vimos nos cómics. E finalmente vemos a ansiedade do Iron Man bater a sério, todos os heróis a reunir forças e a tentar bater nos generais, todo o desespero, toda a situação. O Infinity War e o Endgame são dois filmes que têm que ser vistos back-to-back. Mas têm que ser mesmo. Mas aquele final em que nós vemos triunfante após o estalido do Thanos, após vermos o Thor falhar, porque o Thor, se quisesse, podia ter cortado a cabeça ao Thanos, tanto como o Thanos indica, mas ele quis se vingar pela dor emocional que recebeu e queria-o matar lentamente, daí ele ter feito só um hex to the heart. E por isso é que o Thor também está desvastado, porque ele, por uma dor emocional, acabou por matar metade do universo. E eu acho que é isso que faz os personagens serem humanos e serem memoráveis. É por estas falhas. E o Thanos ter feito o estalo, estar sorridente e na paz. Vemos o vilão ganhar. Não vemos post-credit scenes, exceto aquela cena da Brie Larson e assim. Mas de resto, em geral, vemos o piano a tocar. A malta que não lê cómics pensa que literalmente metade dos heróis morreram mesmo, portanto começaram ali a chorar, baba e ranho. Acho que é um filme que teve mesmo muito impacto. Claramente que, apesar de tudo, foi overshadowed pelo Endgame, que é o verdadeiro final. Mas tenho que dar praise à Marvel, porque eles fizeram um filme como Infinity War. Eles podiam ter feito mais piadas, ou um humor mais leve, para inevitavelmente a coisa correr mal. Mas em vez disso, they actually did it. Eles fizeram um filme bastante sério e carregado emocionalmente, com desenvolvimento de personagem. Até que claramente houve vários combates, mas que acabaram por não darem nada. E isso é o que faz para mim o filme ser genial. Pronto, malta. E é assim, está o podcast realizado. Eu podia dar mais comentários sobre cada filme, but honestly, esta já é a quarta e última parte. Acho que também não há assim, a não ser que seja para fazer review de um filme de cada vez, o que eu também não teria muita paciência, to be honest. Eu vejo estes filmes, lá está, como episódios. Ou seja, fazer review de uma série, normalmente eu faço da temporada inteira, não por episódio, a não ser que eu seja um youtuber que queira receber bastante dinheiro ao final do mês. Porque lá está. Eu acho que isto é uma review geral. Porque normalmente as pessoas que vão ouvir isto já viram os filmes e já têm os seus parceiros, que é o mais importante. So yeah. Qual é que é o vosso favorito da Marvel? Qual é que é aquele que menos gostam? O que é que esperam por esta nova fase do MCU? Obrigado por me terem ouvido e o resto muito boa tarde.